E agora, queridos e queridas ouvintes, a gente vai pensar sobre um tema: filhos, ter ou não tê-los? Muitos casais na atualidade estão refletindo sobre essa questão, enquanto que outros já partem para a vida conjugal pensando em imediatamente constituir uma família numerosa, com filhos, mas outros têm dúvida. Um grupo de especialistas na área do comportamento humano fizeram um estudo e concluíram que muitos casais estão optando pela vida sem filhos. Isto é, uma família sem filhos. Apenas um vivendo para o outro. Disseram também, os especialistas disseram, que a vida amorosa destes casais, apesar de não terem filhos, é muito boa. É bem provável que, diante de certas dificuldades familiares, muitos casais tenham pensado como seria bom se não tivessem filhos. Mas é importante a gente saber que decidir não ter filhos não é só uma questão de simples escolha, de ordem social, por exemplo. Tem também uma questão espiritual. Segundo a Bíblia, em 2 Timóteo 3, de 1 a 3, nos últimos dias, e nós já estamos vivendo esses últimos dias, acredito eu, os homens seriam egoístas, sem amor à família, ou seja, sem desejo de constituir uma família de verdade, mas apenas um vivendo para o outro só para satisfazerem os seus desejos egoístas. Não seria isso que está acontecendo? A palavra de Deus nos mostra que esta moda tem uma raiz mais profunda do que a gente possa imaginar. Não é só uma questão social, mas também é um cumprimento das Escrituras. Este comportamento egoísta pode ser visto no intenso auto-amor das pessoas, que é tão forte ao ponto delas renunciarem, inclusive, aos próprios pais. Leia 2 Timóteo 3,2, que diz: os homens serão desobedientes aos pais. Homens e mulheres, as pessoas não queriam, no final dos tempos, não iriam querer estar debaixo de uma autoridade maior. Hoje a gente percebe que os jovens, cada um faz o que bem quer, entende, não levando em consideração o desejo dos pais, a vontade dos pais. Muitos pais têm que se submeter a certos comportamentos dos filhos e, vamos colocar entre aspas, ter que engolir, deixar que desça de goela abaixo um comportamento que os pais jamais queriam para os seus filhos, como, por exemplo, gravidez indesejada, gravidez fora do casamento, ter filhos sem nem sequer saber quem é o pai. Tudo isso é um cumprimento das Escrituras, é um comportamento egoísta de um jovem, uma jovem, querer ter filhos sem se casar, como dizem por aí, produção independente. Tudo isso começou lá atrás, há uns anos atrás, tipo uns 20 e poucos anos atrás, quando um ícone da TV brasileira, a Xuxa, resolveu optar por uma gravidez independente, e assim milhões e milhões de crianças que a viram e acompanhavam o seu programa diariamente, receberam esta informação, esta ideia na cabeça. Pois é, gravidez independente. Mas não é o nosso tema de hoje. O tema de hoje é opção por não ter filhos. Casais que optam por isso, mas está dentro esses dois comportamentos, tanto esse comportamento egoísta de não querer ter filhos, como o comportamento de gravidez independente, tem a ver com o cumprimento dessa profecia de 2 Timóteo 3. A raiz do desprezo à família é resultado do desprezo a Deus. Quem opta por ter filhos fora do casamento ou casados sem filhos, por exemplo, ou outros comportamentos
que desprezam a família é um desprezo a Deus. Nos últimos dias, segundo a profecia bíblica, as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E muitos querem adequar Deus a essas situações. Ah, Deus é amoroso, Deus é justo, foi Deus quem quis, é plano de Deus, Deus está no controle. São jargões que as pessoas estão usando para se acomodarem aos seus próprios desvaneios. As pessoas querem ter prazer, querem viver, né, de qualquer forma. Com um relacionamento aqui hoje, outro aqui amanhã, mas viver dentro de um padrão bíblico de constituição de uma família, ter filhos, viver uma vida de renúncia, muitos não querem. Isto, segundo a Bíblia, é um comportamento egoísta. As pessoas aborrecidas com Deus rejeitam os valores divinos. E constituir família é um valor divino. A família é tão importante para Deus que Ele deu a todos os que creem em Jesus o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus ama a família, Deus deseja que nós constituímos família. Então, muitas pessoas que têm medo de ter filhos, peça a Deus que te livre deste medo e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Deus ama a nós como filhos e deseja que nós também tenhamos filhos para a glória dele. Os casais, né? Casais casados. Deus não ordena que todos os casais tenham filhos, não é bem assim. Mas que todos abandonem o culto às suas preferências, aos seus desejos egoístas, o amor aos prazeres. Na família, nós temos a oportunidade de fazer os primeiros exercícios dos valores cristãos. É dentro da família que nós aprendemos, por exemplo, a renunciar. É numa vida, você, seu marido, seus filhos ali, o núcleo familiar é este. Ah, mas eu também tenho minha família, eu tive um filho independente e moro com meu pai e minha mãe. Mas não é esta a família que Deus quer para você. Que possamos refletir sobre este tema. O primeiro crime da humanidade aconteceu numa família, mas também o primeiro anúncio de salvação. A família pode ser potencializadora ou despotencializadora. É a gente quem vai decidir como vamos construir a nossa família.